Então, boa tarde. Continuando os nossos estudos sobre ética profissional, tem uma parte muito interessante, não é interessante, mas algo muito importante a ser ressaltado sobre o estudo da ética e da moral é as pessoas não agem, né, de forma ética, né? Quando não se verifica uma postura ética pelas pessoas, a gente chama isso de atitude antiética, como, por exemplo, roubar, né, a figura que esse homem está fazendo, né, escondendo uma garrafa de vinho, né, na bolsa, roubar, mentir, subornar, né, de certa forma não realizar algo que seja ilícito, né, ou que de certa forma não seja considerado correto pelas demais pessoas na sociedade. Então, e essa atitude antiética, ela não muda, tá certo? Ela, em qualquer parte ou região do mundo, não muda com as diferentes crenças, valores, costumes, cultura e religião. Então, a ética, de certa forma, essas atitudes antiéticas, elas não mudam diferente da moral. A gente viu que a moral, ela pode mudar em questão de cultura, de pessoas, costumes, valores, né? Essas características elas mudam de país para outro, né? De religião para outra muda. Já a ética não, né? A ética ela é de certa forma universal e essas atitudes antiéticas também são. Então, só passando aqui, para ver se a gente termina. Então, a ética, ela não muda, é tudo igual? De certa forma, não, né? Os preceitos éticos, eles são universais, né? Na realidade, é, são preceitos que são validados, né? Porque, assim, a ética, ela é a racionalidade na moral. Então, querendo ou não, as premissas que são validadas pela moral, elas são de certa forma pensadas, né, e aceitas pela maior parte da sociedade, né, como uma conduta ética, né, como uma conduta boa. E as atitudes, o fazer não considerado ético, ele é universal, né? Então, se o que é ético é universal, o que é antiético também é. Não vai mudar, né, de acordo com as crenças e costumes. Por exemplo, roubar. Roubar é considerado uma atitude antiética aqui na China, nos Estados Unidos, em qualquer país do mundo. Mentir também é uma atitude antiética. Subornar é uma atitude antiética, né? Fraudar algo é uma atitude antiética. Então, tudo isso é universal, né? Não se tem mudança, não tem como você, de certa forma, relativizar essas questões. Tem como você relativizar. Fulano enganou Ciclano. Não, mas ele estava tentando. Não, mas foi para o bem dele. Não, enganou. Se enganou. Por mais que a mentira seja para algo bom, mas não muda o fato daquela pessoa ter mentido, ter enganado, né? Não muda, né? Por mais que a gente sabe que possa se relativizar essas questões, né? Não muda o fato de que foi mentira ou não foi mentira. Então, a moral, ela é diferente da ética, como a gente viu, né? A moral, ela é imposta, né? E é externa ao indivíduo. Já a ética, ela é aprendida, né? E é expressa a partir do interior do indivíduo. Então, cada um de nós exerce um papel na sociedade ou exerce certas ações ou certos comportamentos de acordo com o que a gente pensa e age, né? Então cada um tem um livre-arbítrio e tem a capacidade de pensar e fazer o que é ético, né? O que realmente é correto, né? Diferente da moral, né? Que de certa forma, quando a gente não pensa e age simplesmente sem pensar, a gente está agindo
pela moral e não pela ética. Então, a ética não é estanque, né? Ela sempre está em evolução. Então, certas atitudes que, de certa forma, em algum período de tempo são consideradas antiéticas, podem, né, ser revistas, né? Como, por exemplo, a questão de... na ciência tem muito disso, né? Por exemplo, antes era considerado você gerar uma pessoa chamados antes da ensinação artificial, né? Antes de ser feito isso, tinha uma grande discussão na ciência, era até esses bebês que eram nascidos pela inseminação artificial recebiam até o nome de bebês de proveta, porque era um termo bem pejorativo mesmo, né? Porque era considerado uma atitude antiética, você fazer um ser vivo, né, num laboratório e não ser concebido de forma natural. Então, durante muito tempo, até por uma questão que vinha da religião, da moral religiosa, mas com o tempo foi meio que mudado nessas questões. As células troncos também é algo também muito polêmico, né, que entram nessa questão. Até que ponto você pode utilizar embriões humanos para o desenvolvimento de células, tecidos, né? Células que podem, de certa forma, curar doenças, câncer, né? Certas coisas. Porque, querendo ou não, a partir do momento em que você pega um óvulo e um espermatozoide e une, você tem um embrião, né? E até que ponto aquele embrião já é considerado como uma vida, né? E você pegar essa vida para, de certa forma, utilizar para curar doenças ou curar outras pessoas. Então, até que ponto isso é considerado ético ou não? É uma questão muito polêmica, vai do entendimento de cada um, né? E a ciência tem avançado nisso. Até por muito tempo, né, essas questões com células troncos é uma questão muito polêmica, né, no ambiente científico, né? Quem dirá a questão dos clones, né, humanos, né? Se clonar uma pessoa, né? Se eu estou falando da questão dos embriões, das células troncos, já é polêmico. Imagine você chegar um dia de você clonar uma pessoa, ou mesmo de você selecionar certos genes e certas características para as pessoas, né? Muitos falam que isso vai ser o futuro da ciência, né? Você escolher, por exemplo, eu quero ter um filho, eu vou escolher, quero que meu filho tenha um gene tal para ter certa altura, certa cor de cabelo, não esteja predisposto a tais doenças, né? Então, é uma discussão, né, que está presente, né, na ciência. Então, a ética, ela não é estanque, né? Ela não é paralisada, né? Ela não é definida, ela vai se mudando a partir do momento em que as pessoas vão debatendo, né, e vão discutindo, né, as coisas, né, na realidade. Por exemplo, a questão da sexualidade durante muito tempo foi um tabu, né, para as pessoas, para a sociedade. Você vê pessoas do mesmo sexo casando ou mesmo tendo relacionamento, né? Mas hoje isso já está de certa forma sendo encarado como algo normal, né, para boa parte da sociedade, certo? Que ainda tem muitas pessoas que de certa forma ainda, né, tem um certo preconceito. A questão do negro também é um tabu, né? Por mais que a gente pense que já está, de certa forma, passado, mas ainda você não vê pessoas negras em cargos de chefia, né? É muito difícil você ver pessoas negras em cargos de chefia, em questão de apresentando grandes programas na televisão, ou ganhando o melhor papel do cinema. Você não vê, né, pessoas, né, negras, não porque essas pessoas não tenham talento, ou porque essas pessoas não sejam inteligentes ou não tenham a capacidade de assumir tais postos, mas porque a nossa sociedade ainda é muito preconceituosa, né? Nós ainda temos ainda
esse resquício, né, racista, que por muito tempo, né, essa moral racista ainda está muito entranhada, né, no nosso DNA, né, por mais que a gente não se diga racista, mas quando você vê, por exemplo, uma mãe branca, né, ou então uma mulher negra pegando uma criança branca, você de certa forma estranha, né? Quando você vê uma empregada doméstica, por exemplo, numa novela ou no filme, quando você vê uma empregada doméstica preta, você normaliza, né? Normaliza aquilo. Mas quando você vê uma empregada branca, de certa forma, causa uma estranheza, né? Quando você vê, por exemplo, um, um usuário de drogas que é negro, um usuário de drogas que é negro, quando você vê a reportagem, já vai estar traficante, né? Não vai estar usuário de droga, vai estar traficante, porque além de usar, já subtende que aquela pessoa também está vendendo, né? Está traficando. Já um usuário de drogas branco é só usuário de drogas, não é considerado traficante, né? Não é considerado marginal. As próprias cadeias, né, estão lotadas de pessoas negras e não brancas. Então, é uma questão que está posta, né, que está entranhada na sociedade. Nossa sociedade, né, ainda carrega os fardos, né, de uma sociedade racista. Está colocou. Isso aconteceu com uma amiga de uma mãe. Ela é casada com um italiano e o filho deles é branquinho, né? Onde passa, perguntam, né, se o filho é dela. É bem isso. E aí é a ética, né? A pessoa não nasce ética. Nós não nascemos ética, né? A sua estruturação da ética vai ocorrendo juntamente com o seu desenvolvimento, né? Então, o nosso crescimento como pessoa, como ser humano, né? Essa humanização, essa socialização, ela se constrói, né, com o nosso desenvolvimento, né, com as experiências, com a educação que a gente tem tanto dentro de casa, como a escola, o trabalho também, as relações, né? Esse caminho, esse percurso que construímos desde quando a gente nasce, né? A gente vai construindo, né? Os nossos pensamentos, os nossos valores e as nossas condutas, né? Nossas condutas individuais. Então, a ética, ela exige uma percepção, né, de conflitos da vida psíquica e da nossa vida psíquica. Em alguns momentos, eu até passei uma atividade para vocês, né? Em alguns momentos, nós vamos estar diante de implicações éticas. Implicações que vão, de certa forma, mexer com a nossa razão, com a nossa emoção, com os nossos valores, né? E com tudo que a gente acredita, né? Exemplo, quando você mente, né, por uma pessoa, por mais que a mentira venha trazer um benefício, mas essas não deixa de ser uma mentira, não muda o fato de ser uma mentira, por mais que seja uma mentirinha do bem, né, uma mentira que vai trazer um certo benefício. Claramente existem mentiras do bem, mas, né, não deixa de ser uma mentira, não deixa de ser uma conduta, de certa forma, antiética. Quando, de certa forma, você faz, até que ponto, né, no trabalho, sempre vai existir situações no trabalho em que você vai estar posto, por isso que é tão importante, por isso que a gente estuda isso no curso, principalmente no curso técnico de finanças, em que a maioria das pessoas que trabalham nessa área vão lidar com dinheiro, né? Dinheiro dos outros, né? Dinheiro de outras pessoas, vão lidar com documentos, né? Com documentos e vão lidar com pessoas. Então, até que ponto, né? Essas condutas vão certas atitudes, certos fazeres ligados à profissão vão eu vou não fazer de acordo com os meus valores. Por exemplo, o seu chefe pede para, de certa forma, você fraudar uma assinatura, ou para você fazer
algo que fraudar um documento, mudar alguma coisa no documento, sendo que essa fraude, você sabe que fazendo ela não vai ser perceptível, ninguém vai perceber se você fizer aquilo, você sabe que está fazendo errado, mas você, com certo medo de perder o emprego, você vai e faz. Então, quando você faz uma vez, né, você de certa forma abre precedentes para outras ilegalidades. Então, até que ponto você só age? Alguém levantou a mão? É isso que eu queria perguntar ao senhor, que tinha uma questão lá que estava dizendo, se o seu chefe pedisse para você fazer alguma coisa que você acha errado, e se você não fizer, você perder o emprego, aí estava perguntando se você faria. Aí era isso que eu queria perguntar para o senhor. Você faria ou não? É algo pessoal. Pessoal, eu realmente faria. Faria dependendo da coisa, mas Dependendo da se coisa. for... É, Dependendo do que fosse, né? Mesmo se isso, por exemplo, fosse em contramão aos seus valores, né? Aos seus princípios. Você mesmo assim negaria os seus princípios e faria porque você depende daquele emprego, porque você depende daquele salário. Não existe uma resposta certa, tá, Guilherme? Eu não tô te julgando, nem vou julgar a resposta de ninguém e nem julguem quem faz, porque realmente a gente precisa, né? Principalmente em empregos privados, muita gente necessita. A gente sabe que tem muitos chefes que realmente pedem. Pode parecer uma situação extrema que você ache. É como você disse, depende da coisa. Mas querendo ou não, o certo é certo, né? Você, por exemplo, fraudar uma assinatura, fraudar um documento. Por exemplo, eu fui financeiro durante 5 anos na escola profissional, na EP. Durante 5 anos. O que surgiu de situação antiética para mim, vocês nem imaginem o quanto. Já recebi, por exemplo, proposta de empresa para beneficiar, nunca fiz, nunca favoreci empresa nenhuma para ganhar a licitação. Já, de certa forma, já recebi proposta para alterar preço do documento, não altero, não faço. Ah, mas se tu fizer, eu dou tanto pra tu. Não aceito. É antiético, não faço. Sabe? Então, assim, É muito sobre. pode falar. Pode falar, Pedro. É muito sobre a ética, né? Tipo, você ter a concepção do que é certo e errado e a consciência, sabe? Você querer se espelhar naquilo que você quer ser e não se espelhar no que aquela pessoa ou empresa quer que você seja. Então, é muito da Isso. sua consciência do que você acha certo e errado. Isso mesmo, Eduarda. Por exemplo, coordenadora chega para mim, todos os alunos têm que passar. Você tem que passar. Mas se o aluno não fez nada, como é que eu vou atribuir uma nota para esse aluno? Tem que passar. Tá, todos passaram. Por exemplo, agora, eu estou na iminência de sair da escola, estou na iminência de assumir outro emprego e, de certa forma, seria muito ruim, por exemplo, economia. Em economia, 20 não, acho que foram 18 alunos ficaram com média abaixo da média, né? Sem a recuperação paralela. 20 alunos. E aí eu tinha um prazo para colocar a nota e não tinha tempo de eu fazer a recuperação paralela. E aí a coordenadora chegou para mim e, de certa forma, me impôs para que eu ajustasse a nota desse aluno, fizesse recuperação paralela. Só que eu não tinha tempo de passar um trabalho de recuperação paralela para esses alunos. Mas o que foi que eu considerei? As atividades. Então, assim, quem tinha me mandado as atividades, tinha feito as atividades corretamente, né? Eu atribuí um 6 na recuperação paralela para não ficar tanta gente para a recuperação final, porque já imaginando que essas provas do segundo período, né, vão ser provas, né, com o mesmo nível de dificuldade, que provavelmente muitos também... Daiane até falou pra gente, né, sobre isso. Ela disse, minha gente, que tanto seis encarreirada é esse? Por conta disso, eu acho. Ela acho bom que ainda tinha um 6, né? Porque tinha 2, tinha 3, tinha 4, tinha média 5, então tem umas médias bem assim baixas,
né? Então, para evitar essas notas baixas, o 6 pelo menos passa, né? O 2, o 3 e o 4 não passa, né? Então, agradeço a minha pessoa, né? Agradeço a Deus porque eu não faço isso. Eu só fiz isso porque realmente eu vou sair. Mas se fosse para colocar 30 alunos em recuperação, iria os 30 para recuperação. Porque não fizeram as atividades, né? Não prestaram atenção nas aulas, não estudaram e por isso ficaram com nota baixa. Quem fez as atividades, entregou no prazo, ficou com 10 na parcial. Ficou com 10 na parcial. Agora teve gente que não entregou no prazo, que aí as notas foram baixas, né? Alguém levantou a mão? Foi eu, Eduarda. Pedro, na sua matéria, nas suas 4 matérias, 3, na verdade, precisa de quantos pontos no final do ano? 12 pontos. Então, se você tira um 12. 6... 12 nesse segundo semestre, né? Porque começou agora no segundo. As disciplinas são semestrais. Então, na base técnica, sempre sempre as disciplinas só são um semestre. Então, 12 pontos para todas as disciplinas. Se atingir um 12, você passa. Então, por exemplo, se tira 6 no terceiro período e um 6 no quarto, você passa. Nem 12, Entendi, mas 11,5. Isso vai dar média aritmética, né? Porque, Considerando... tem a nota da avaliação global, a nota da avaliação parcial, aí vai, soma e dá a média aritmética. Isso. Soma e divide por 2 para Entendi. dar a média aritmética. Mas você, por exemplo, tira um 6 na terceiro período, tira um 5,5 no quarto período, você já passa. Porque o sistema arredonda com 11,5. Então, só precisa tirar 5,5 e você já passa. Não precisa nem fazer recuperação, não. 5,5 o sistema já arredonda. Então, né, para quem tá, só precisa tirar um 5,5. Tem muitos casos de reprovação na disciplina de vocês, assim, já teve muitos? Já reprovei. Tem um aluno, em 2019, ficaram 3 alunos reprovados. Dos 3, 2 foram pro Vivina e a mãe chorou, esperneou, e o filho ainda fica, né? Não vou dizer o nome do aluno por questões éticas, mas ele está terminando esse ano. Sim, todo ano eu tinha reprovo. essa dúvida. Todo ano Se um aluno reprovado Aí é assim. continuaria ou sairia? Aí é assim, se reprova a partir de 4 disciplinas, reprova o ano todo. Se você reprova até 3 disciplinas, fica independência. Eu também já deixei aluno em dependência. Por exemplo, fica reprovado em introdução ao curso. Aí quando é no outro ano, aí você paga a disciplina de novo. Entendeu? Mas não paga no sentido de cursar as aulas. Não, fica fazendo os trabalhos e até passar. Já deixei aluno em independência. Vocês têm sorte porque eu já vou sair, né? Tô pegando leve. Mas a Cintia tá aí, a Cintia cobra do mesmo jeito. Eu nunca, a Cintia eu acho que nunca deixou não, mas eu já deixei aluno de dependência, já reprovei, né? Vocês de certa forma estão agradecendo, né? Porque eu vou sair, porque eu... de certa forma não, para os alunos, né, que não estudam, né? Porque aluno que é aluno gosta de professor ruim. Não professor ruim, mas professor que cobra. Eu mesmo sempre gostei dos meus professores que exigem. Eu também. Eu sempre gostei de professor que cobrasse muito. Os professores que não cobravam, eu não estudava. Eu, pelo menos na época que eu era professor. Professor não, na época que eu era aluno, né? Estudei durante muito tempo. Eu não gostava dos professores que passavam trabalho, que ajudavam, não. Nunca me esforcei para passar na disciplina. Nem estudava, nem me esforçava. Mas professores que cobravam, que era ruim, eu me matava de estudar e por isso que eu aprendi. Então, eu quero ser esse tipo de professor. Esse professor que faça com que os alunos aprendam, que estudem. Por isso que eu sou assim. Então, só concluindo, ver se a gente conclui isso aqui. Ser ético significa a capacidade de percepção dos conflitos entre o que o coração diz e o que a cabeça pensa, né? São as incongruências, inquietações, né? Então, até que ponto, né, podemos perceber o que a gente pensa ser certo ou errado, né? E o que o coração diz, né? A razão e a emoção. Pode-se percorrer, né, o caminho entre a emoção e a razão, posicionando-se na parte desse percurso, né,
que se considere mais adequada, né? Então, é um jogo de equilíbrio, né? Não adianta a gente seguir a razão sempre e deixar a emoção de lado e nem tampouco ser motivo demais e perder a razão, né? É sempre um jogo, né? Até que ponto, né? Por exemplo, você tem alguém, né? Pode ser até considerado pecado, né? Mas, por exemplo, você está precisando, você tem um certo dinheiro, né? E você sabe, alguém está pedindo, está precisando de dinheiro, você tem aquele dinheiro para emprestar para aquela pessoa, mas você sabe que aquela pessoa é veaca, demora a pagar ou não paga. Aí você empresta ou não, né? Pode ser até que você, avareza, né? Pecado e tal, mas até que ponto, né? Você deve se sacrificar para outra pessoa que muitas vezes nem vê aquele seu sacrifício, né? Até que ponto, né? É ético ou não mentir, dizer que não tem. Então, assim, tem pessoas que abusam de certas boas vontades. Então, sempre a gente tem que refletir. Nessas situações, elas surgem, vão surgir, né? A todo momento a gente é posto em certas situações que vão gerar esse conflito, né, entre razão e emoção. Então, por esse motivo, né, muitos autores consideram os problemas éticos como conflitos que devem ser vivenciados pessoalmente, dependendo da cabeça, né, do indivíduo, fruto de conceitos, ideias sociais internalizados, né, e processados ao longo da vida. E aí, essa ética ela vai se fundamentar em 3 pré-requisitos: consciência, autonomia e coerência, né? Principalmente a coerência, né? Então, a que ponto, por exemplo, eu, como professor, dou um 6 na recuperação paralela para, por exemplo, vamos dizer que eu não tinha feito nenhuma prova, mas eu ajusto a nota de um aluno e não ajusto do outro. Aí só porque o outro aluno, de repente, o outro aluno disse alguma coisa que eu não gostei ou faltou, mas se eu ajustei para um, eu tenho que ajustar para todos, né? Tem muita gente que não tem a questão dos 2 pesos e 2 medidas, né? Por que eu vou beneficiar um e não vou beneficiar outro? Só porque eu não gostava da outra pessoa, eu não vou, ou então, de certa forma, só porque o aluno tal disse uma coisa que eu não gostei, eu vou diminuir a nota dele. Não, né? A gente tem que agir de forma ética, né? Principalmente no trabalho, né? Principalmente no trabalho. Então, a ética, ela tem, né, em seu princípio fundamental, a alteridade, né? Ou seja, a capacidade de se alterar, né? Com base nas pessoas, né? Nós somos pessoas mutáveis, na sociedade muda. Então, algumas concepções podem mudar, né? Eu falei da ciência, né? Essas questões elas podem ser revistas, né, mudadas o entendimento de acordo com as condições, né, com a época e as pessoas, né. Então, o respeito ao outro, né, como um ser humano e com sua inerente dignidade, né. E aí finaliza. Essa apostila ela traz conceitos de ética profissional. Então, o que a gente estava vendo naquele slide é sobre a ética e a moral, né, algo bem geral. Aqui a gente tem algo mais específico, a ética ligado à contabilidade, né, à parte financeira, à parte administrativa. Então, ela começa trazendo o conceito de ética, aí depois ela traz o objeto, a função da ética, e depois ela traz sobre a parte mais profissional. Então, a gente vai ler essa parte, e aí na próxima aula a gente continua a leitura, mas já focando a parte da ética profissional. Quem gostaria de começar aí a leitura do texto? Eu posso? Pode. Posso? Pode. Pode, Valéria.
Tá bom. Confia. A ética é um ramo da filosofia que lida com o que é moralmente bom ou mal, certo ou errado. As palavras ética e moral têm a mesma base etimológica. A palavra grega ethos e a palavra latina moral, ambas significam hábitos e costumes. A ética, como expressão única do pensamento correto, conduz à ideia da universalidade moral, ou ainda a forma ideal universal do comportamento humano, expressa em princípios válidos para pensamento normal e sadio. O termo ética assume diferentes significados conforme o contexto em que os agentes estão os agentes envolvidos. Uma definição particular diz que a ética nos negócios é o estudo da forma pela qual as normas morais pessoais se aplicam às atividades e aos objetos da empresa comercial. Não se trata de um padrão moral separado, mas do estudo de como o contexto do negócio cria seus problemas próprios e exclusivos à pessoa moral que atua como um gerente desse sistema. Outro conceito difundido à ética nos negócios diz que ético é tudo aquilo que está em conformidade com os princípios de conduta humana. De acordo com o uso comum, os seguintes termos são mais ou menos sinônimos de ético: moral, bom, certo, justo e honesto. As ações do homem são habitualmente, mas não sempre, um reflexo de suas crenças. Suas ações podem definir de suas crenças e ambas definirem do que eles devem fazer ou crer. Esse é o caso, por exemplo, do autor contábil independente que foi escalado por seu gerente de auditoria para auditar as contas de uma empresa de auditoria e que tem relação com parentesco com o presidente dela. Ao aceitar tal tarefa, o profissional estará agindo de acordo com a sua crença. A de que ele consegue separar assuntos pessoais dos profissionais e que, portanto, nada há de errado em auditar as referidas contas. Pronto, para aí, Valéria. Para aí, Valéria, por favor. Então, aqui, ó, a gente já viu, né, que a ética são de diferentes significados e tal. Aí aqui ele traz sobre a ética no nome do negócio. Aí ele dá o exemplo do auditor independente que tem parentesco com a empresa. Por lei, não pode, tá? Por lei, uma pessoa que tenha, por exemplo, eu sou um auditor independente, um auditor do governo, aí eu vou auditar uma empresa de qual eu tenho algum parentesco. Então, por exemplo, a minha tia tem uma empresa e eu vou auditar a empresa da minha tia. Eu não posso, por lei eu não posso, né? Mas vamos dizer que pudesse, né? Ninguém soubesse, por exemplo, ela é minha prima. Minha prima, a lei não veda, né? Não veda, mas de certa forma eu tenho um parentesco, né, com essa empresa. Será que eu vou saber diferenciar isso, né? Aí ele diz, à luz da ética profissional, né? Se eu aceitar aquele trabalho, de certa forma, se eu agir de certa forma correta, à luz dos preceitos contábeis e ver alguma coisa errada e colocar alguma multa para a empresa, eu vou perder a amizade daquela prima, né? Porque, de certa forma, ela espera que eu faça vistas grossas com algum erro, né? Mas o correto seria que eu tivesse uma atitude isenta, né? Pode continuar a leitura aí, Valéria. À luz da ética profissional. À luz da ética profissional, o auditor deve solicitar sua exclusão de tarefa a ele incumbida, comunicando as razões para o gerente de auditoria. Desse modo, ele estará agindo de acordo com a crença difundida de que este é o procedimento correto. O comportamento esperado da empresa, também à luz da ética profissional, será o de que ela substitua o auditor designado, esperando-se assim estar comunicando implicitamente à sociedade que a firma de auditoria age com absoluta retidão de procedimentos e em conformidade com as suas expectativas. Primeiro que vamos entender o que é auditoria, né? Que vocês podem estar se perguntando, Pedro, mas o que é auditoria? O que é isso, né? Vocês vão ter uma disciplina de auditoria no terceiro ano. O que é auditoria? Auditoria é o exame de documentos. Algumas empresas, não são todas as empresas que passam por exame de auditoria, né? E existem os tipos de auditoria. Existe a auditoria fiscal, o auditor independente. A maioria das empresas passam pela audição fiscal, né? Às vezes, por exemplo, pode ser que a empresa passe pelo exame de uma audição da Secretaria da Fazenda, ou então da fiscalização da Receita Federal. Vai o auditor fiscal realizar. Aí tem as empresas e sociedades anônimas,
que elas são obrigadas por passar por processos de auditoria independente, onde vai um auditor analisar todas as contas da empresa, analisar os documentos, os livros contábeis, livro diário, livro razão, vai analisar a questão do balanço patrimonial, se foi feito de forma correta, né? Pedro, Pode falar. essa auditoria ela também pode partir dentro da empresa, né? Porque eu me lembro, Sim, eu vou existe. utilizar um exemplo aqui distante, viu? Eu estava vendo uma CPI, né? Que os documentos apresentados, né, como teoricamente não seria provas, né? Mas os documentos apresentados para a defesa, isso, eles partiam de uma auditoria interna. Interna. Isso. Existe É isso que eles deram o nome, auditoria interna. Existe o auditor interno e o auditor externo. As grandes empresas grandes, né, sociedades anônimas, elas contratam um auditor interno, já um profissional, né, que já vai fazendo a auditoria de todos os documentos para, como elas são obrigadas a passar por uma auditoria externa, então elas já contratam um auditor interno para não ter erros quando for passar pela auditoria externa. Então, essa pessoa, né, são grandes empresas que fazem isso, para não ter, né, multas, e mesmo, né, pode vir até a empresa, se dependendo da fraude ou do erro que foi encontrado pelo processo da auditoria externa, essas empresas podem até vir fechar. Então, para evitar isso, né, essas empresas contratam auditores internos para justamente verificarem essas questões, né? Então, vocês vão estudar sobre auditoria no terceiro ano, né? Mas é algo que é muito visto essa questão da ética, porque, por exemplo, um auditor, né? Isso acontece muito em cidade pequena, tá certo? Principalmente auditor fiscal do governo, né? Tem alguma amizade com alguma empresa e tal, aí faz vista grossa, sabe? Para análise de documento, ou então pagamento de tributo, né? Aí começa a sonegação fiscal, né? A lavagem de nota fiscal, né? Começa a corrupção, que a gente sabe que no Brasil, né? É um país que onde essa questão do jeitinho brasileiro, né? Sempre tem, né? Os jeitinhos brasileiros, né? As coisas, né? Os favores, né? Por mais que a gente fale, por mais que a gente explique, né? Mas parece. Pedro, Pode falar. seguindo essa lógica, né, em cidade grande, teoricamente o mais perigoso não seria nem tanto o auditor externo, né? Mas o interno, né? Que agiria dentro das grandes empresas, né? Ou não? A não ser ético, né? A não ser ético, né? Mas, de certa forma, o interno... Acho que os dois são perigosos nas duas situações. Sim, mas o interno, de certa forma, ele tenta evitar, né? O trabalho do auditor não é nem fazer as falcatruas, mas evitar as falcatruas, né? Evitar que tenha erros e distorções, né, nas contas, né? O auditor é a pessoa mais chata dentro da empresa, porque é ele que fica controlando tudo, ele que fica revisando tudo, né, para que e se tiver um erro, alguma coisa, ele tentar resolver, né? É lógico que vão surgir situações, né? Enfim, né? Sempre vão surgir essas situações do jeitinho brasileiro, né? A gente tenta não falar, tenta não dizer que não acontece, mas acontece. Principalmente nesse ramo financeiro, de empresa, essa área financeira é só o que tem, né? São situações que vão tratar o desrespeito à ética. Por isso que em todas as faculdades tem uma disciplina de ética, mas a disciplina é muito vista, né, nessa questão financeira, né, administrativa, contábil, a gente vê muito, né, por mais que muitos profissionais não respeitem, né, mas a gente vê muito essas questões. Vamos só finalizar aí o objeto e a função da ética. Deixa eu ver aqui quantas páginas são da função. Pronto, vamos terminar só a leitura dessa página. Faltam 4 minutos, aí a gente encerra a aula de hoje. Objeto e objetivo da ética. Vai, Valéria, tu que lê rápido. Leia aí. Gosta da Valéria? Tá, calma aí, função da ética, Objeto e objetivo da ética.
em cima. Objeto e objetivo da ética. A ética, enquanto ramo do conhecimento, tem por objeto o comportamento humano do interior de cada sociedade. O estudo desse comportamento com o fim de estabelecer os níveis aceitáveis que garantam a convivência pacífica dentro das sociedades e entre elas, constitui o objeto da ética. Função da ética. Em qualquer sociedade que se observe, sempre será notada a existência de dilemas morais em seu interior. Os dilemas morais são um reflexo das ações das pessoas e surgem a partir do momento em que, diante da situação qualquer, a ação de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos contraria aquilo que genericamente a sociedade estabeleceu como padrão de comportamento para aquela situação. O comportamento das pessoas, enquanto fruto dos valores nos quais cada um acredita, sofre alterações ao longo da história. Tal fato significa que aquilo que sempre foi considerado como um comportamento amoral pode, a partir de determinado momento, passar a ser visto como um comportamento adequado à luz da moral. Quando, por exemplo, o país se envolve em uma guerra, os habitantes deste país, ou pelo menos grande parte deles, estão assumindo um comportamento que normalmente condenam em tempo de paz, qual seja matar seus semelhantes. O problema relacionado com o comportamento do ser humano encontram-se inseridos no campo de preocupação da ética. Ainda que não torne os indivíduos moralmente perfeitos, a ética tem por função investigar e explicar o comportamento das pessoas ao longo de várias fases da história. Essa função apresenta-se como de grande relevância, tanto no sentido de se entender o passado, quanto de servir como parâmetro para fixação de comportamento padrões, aceitos pela maioria, visando a diminuir o nível de conflitos de interesses dentro da sociedade. Eu pensei que ia dar para comentar, mas não vai dar, já são 2 horas. Então, na próxima aula, eu comento, né, sobre essa questão do objetivo e da função da ética.